Max Lucado, sem medo de viver, redescobrindo uma vida de tranquilidade e paz interior. Capítulo 4. Medo da escassez. Aflição, vai embora. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Mateus 6:25. A senhora preocupada está na fila da segurança do aeroporto e tira a sua pulseira. Ela já colocou seus sapatos em um cesto de borracha, os líquidos no saco plástico e tirou o cartão de embarque da bolsa. Seu estômago se aperta enquanto espera sua vez de passar pelo scanner corporal que vai lhe identificar como não portadora de armas. Ela se pergunta sobre o fungo no chão, a habilidade dos operadores do scanner e o que aconteceu com o dia em que um viajante podia simplesmente passar pelo portão e pegar voo. Ela detesta a ideia, mas deixa, enfim. Um dia desses, a nossa sorte vai acabar. Ela olha além da máquina de raio-x para o agente de segurança que passa uma espécie de bastão em volta do seu corpo de idosa. Preocupada, começa a sentir pena dela, mas então decide não mais sentir aquilo. Terroristas envelhecem também. Ela se preocupa que a vovó possa estar em seu voo. O senhor, preocupado, se senta na fileira de trás da aula de inglês como língua estrangeira. Ele preferiria a fileira da frente, mas quando conseguiu pegar o ônibus e aguentar o trânsito da noite, os melhores assentos já estavam tomados. Suas mãos ainda têm cheiro de água de lavar pratos que usara em seu trabalho desde as 6 da manhã. Dentro de 12 horas ele estará na pia de novo, mas no momento ele faz o seu melhor para entender verbos, advérbios e substantivos. Todo mundo parece entender. Ele não entende. Ele nunca analisou uma frase em espanhol. Como irá fazê-lo em inglês? No entanto, como ele irá fazer algo além de lavar pratos sem saber falar inglês? O senhor preocupado tem mais perguntas do que respostas, mais trabalho do que energia e muitas vezes pensa em desistir. A senhora preocupada acha que seu filho deveria usar um cachecol. A temperatura hoje não vai ficar acima de 0 e ela sabe que ele vai passar mais da metade de sua hora de almoço chutando uma bola de futebol sobre a grama congelada. Ela sabe que não adianta mandar que ele se agasalhe. Adolescentes de 13 anos não usam cachecóis. Mas o adolescente dela tem tendência a ter infecções e dores de ouvido. Então ela põe um cachecol em sua mochila perto do dever de casa de álgebra que deixou a ambos acordados até tarde ontem à noite. Preocupada, lhe lembra de revisar o dever, lhe dá um beijo e observa enquanto ele corre pela porta para entrar no ônibus que o aguarda. Ela olha para cima, para o céu cinzento e pergunta a Deus se ele entrega pacotes de alívio via aérea para mães cansadas. Você tem uma precisando de uma força aqui embaixo. Preocupado, acordou às 4h30 da manhã de hoje, com dificuldades com este capítulo. Ele precisa estar pronto até às 5 da tarde. Puxei o travesseiro sobre a minha cabeça e tentei em vão retornar ao mundo maravilhoso dos sonhos que não sabe nada a respeito de prazos. Mas era tarde demais, o tiro de largada já tinha sido dado. Uma equipe olímpica de sinapses estava correndo por meu cérebro, dando uma dose de adrenalina. Então, preocupado, levantou-se da cama e se vestiu. Saiu da casa para as ruas silenciosas e dirigiu até o escritório. Murmurei, primeiro por causa do calendário lotado, depois por causa da minha má administração de tempo. Preocupado, abriu a porta, ligou o computador, olhou para a passagem do monitor e sorriu com o primeiro versículo, a definição de Jesus sobre preocupação. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Mateus 6:25.
Escassezes e vazios habitam nossas trilhas. Falta de tempo, de sorte, de sabedoria, de inteligência. Tudo está acabando, parece, e assim nós nos preocupamos. Mas preocupar-se não adianta. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 26 e 27. A aflição não vai encher a barriga de um pássaro com comida, nem uma pétala de flor com cores. Pássaros e flores parecem estar bem e não tomam antiácidos. E mais, você pode dedicar uma década de pensamentos ansiosos sobre a brevidade da vida e não estendê-la em 1 minuto sequer. A preocupação não leva a nada. Suponha que eu tivesse respondido de maneira diferente ao alarme indesejado. Em vez de me atirar à tarefa, suponha que eu tivesse me encolhido em posição fetal e lamentado meu estado patético. O editor espera demais de mim. Todos os anos, um novo livro, todos os livros completos com capítulos. Poxa, nem Jesus aguentaria tanto estresse. Eu nunca vou cumprir o prazo. Quando eu não o cumprir, o pessoal do editorial vai me odiar e revogar meu contrato. As livrarias vão ouvir sobre o meu prazo perdido e vão queimar livros de Lucado em seus estacionamentos. Minha mulher vai ficar humilhada, meus filhos desterrados. Acho que vou tomar Jack Daniels de café da manhã. Está vendo o que aconteceu? A preocupação legítima se transformou em um pânico tóxico. Eu ultrapassei um limite para o estado de aflição. Não mais na expectativa ou nos preparativos, eu me tornei membro da fraternidade dos aflitos. Cristo nos avisa quanto a isso. Veja o que ele diz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Jesus não condena a preocupação legítima com as responsabilidades, mas a mentalidade contínua que dispensa a presença de Deus. A ansiedade destrutiva subtrai Deus do futuro, encara as incertezas sem fé, soma os desafios do dia sem incluir Deus na equação. A preocupação é a câmara escura onde os negativos se tornam retratos. Um amigo viu um exemplo de perpétua aflição em sua filha de 6 anos de idade. Em sua pressa de se vestir para a escola, ela deu um nó nos cadarços. Ela se jogou na base da escada e pôs a cabeça para funcionar naquele emaranhado de cadarços. O ônibus da escola estava vindo. Os minutos estavam passando e ela nem parou para pensar que o pai dela estava ao lado, disposto a ajudar assim que ela pedisse. Suas mãozinhas começaram a tremer e as lágrimas a cair. Finalmente, em uma expressão de total frustração, ela abaixou a testa nos joelhos e começou a chorar copiosamente. Esse é o retrato em tamanho infantil da preocupação destrutiva. Uma fixação com um nó, ou ponto da raiva e exasperação alheia à presença do nosso Pai que está logo ali ao nosso lado. Meu amigo finalmente tomou a responsabilidade de ir ao auxílio de sua filha. Para início de conversa, por que ela não pediu a ajuda de seu pai? Poderíamos perguntar a mesma coisa a respeito dos discípulos. Bastava que eles pedissem ajuda. Jesus estava com eles em um retiro. Seu coração estava pesado pela notícia do assassinato de João Batista. Então ele disse aos discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6,31. Mas aí chegou a multidão faminta. Muitas pessoas, 15, talvez 20 mil pessoas os seguiam. Uma diversidade de sofrimento e doença que não trouxe nada além de necessidades. Jesus tratava as pessoas com bondade. Os discípulos não compartilhavam de sua compaixão. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Mateus 14,15. Opa, alguém estava um pouco irritadiço. Os discípulos geralmente começavam seus comentários com o respeitoso Senhor. Não dessa vez. A ansiedade nos torna tiranos.
Eles mandaram, não pediram. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Será que temos as chaves de Fort Knox? Os discípulos não tinham os recursos para tamanha multidão. Seu desrespeito não perturbou Jesus. Ele simplesmente lhes deu uma tarefa. Eles não precisam ir. Dei-lhes vós algo para comer. Mateus 14,16. Estou imaginando alguns dando de ombros e rolando os olhos, os discípulos se amontoando e contando seus suprimentos. Provavelmente Pedro puxou a discussão murmurando. Vamos contar os pães. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pães. André, confira, por favor. Ele confere. 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Pedro pôs os pães ao lado e perguntou pelos peixes. Mesmo ritual, número menor. Peixes? Deixe-me ver. 1, 2, 3. Nada disso. Eu contei um peixe 2 vezes. Parece que o total de peixe é de 2. O total estava declarado. Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Mateus 14,17. A palavra tudo se destaca. Como se dissessem, nossos recursos são inapelavelmente insignificantes. Não sobrou nada além desse mísero almoço. O marcador de combustível está marcando vazio. O relógio estava na última hora. O salgadinho estava reduzido a migalhas. Filipe adicionou uma auditoria pessoal. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O ponto de exclamação era um ponto de exasperação. O que pedes é demais. Como você imagina que Jesus se sentiu quanto ao inventário da cesta? Alguma possibilidade de ele querer incluir o resto das possibilidades? Envolver todas as opções? Você acha que ele estava torcendo para alguém contar até 8? Bem, vejamos. Temos 5 pães, 2 peixes e... Jesus Cristo, o mesmo Jesus que nos disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lucas 11:9. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. Ao lado dos discípulos estava a solução para seus problemas, mas eles não recorreram a ela. Eles pararam a contagem no 7 e se preocuparam. E você? Você está contando até 7 ou 8? Aqui estão 8 calmantes para expandir sua conta. Primeiro, ore. Não fique andando de um lado para o outro na sala de espera. Ore por uma cirurgia bem-sucedida. Não murmure com o colapso de um investimento. Peça que Deus lhe ajude. Não se junte ao coro de colegas que reclamam do chefe. Convide-os a abaixar a cabeça com você e orar pelo chefe. Inocule-se internamente para enfrentar seus medos externamente. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações de uma vez por todas. Segundo, espere um pouco, desacelere. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmo 37:7. Faça como a mãe de Jesus no casamento em Caná. Acabou o vinho na recepção, uma coisa socialmente inaceitável nos dias de Jesus. Maria poderia ter culpado o anfitrião por não ter planejado direito ou os convidados por terem bebido demais, mas ela não fez tempestade em copo d'água. Nada de sessões de terapia. Em vez disso, ela levou a falta de vinho a Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. João 2:3. Veja com que presteza você pode fazer o mesmo. Avalie o problema e leve-o a Jesus e declare-o claramente. Terceiro, haja respeito. Torne-se um esbofeteador de preocupações. Trate aflições como a mosquitos. Você demora a agir quando o inseto sugador de sangue pousa sobre sua pele? Daqui a pouco eu cuido dele. É claro que não. Você dá à criatura um tapa que ele merece. Seja igualmente decidido com a ansiedade. No momento,
em que uma preocupação aparecer, lide com ela, não conviva com ela. Espante as preocupações antes que elas levem o melhor de você. Não desperdice uma hora imaginando o que sua chefe acha. Pergunte a ela, antes de você dar o diagnóstico de câncer àquela mancha, faça um exame. Em vez de acreditar que nunca vai sair das dívidas, consulte um especialista. Seja gente que faz, não fique cozinhando. Quarto, compile uma lista de preocupações. Em um período de alguns dias, registre seus pensamentos ansiosos. Mantenha uma lista de todas as coisas que o incomodam. Depois, as reveja. Quantas delas se tornaram realidade? Você se preocupou a pensar que a sua casa ia pegar fogo? Pegou? Que seu emprego teria sido terceirizado? Foi? Quinto, enumeradas as categorias de preocupação, analise-as. Sua lista realçará temas de preocupação. Você detectará áreas recorrentes de preocupação que podem se tornar obsessões, o que as pessoas pensam de você, finanças, calamidades globais, sua aparência ou seu desempenho. Ore especificamente por elas. Sexto, foco no presente. Deus supre as necessidades diariamente, não semanalmente ou anualmente. Ele lhe dará o que você precisa quando for preciso. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Um cântico antigo expressa o coração que essa paciente espera criar. O cântico. Não tão rápido, meu coração. Tenha fé em Deus e espere. Embora ele demore, ele nunca vem tarde demais. Ele nunca vem tarde demais. Ele sabe o que é melhor. Não se aborreça em vão. Até ele vir, descanse. Até ele vir, descanse. Não fique contando as horas que passam. Os pés que esperam por Deus são os primeiros a chegar. São os primeiros a chegar e não pela velocidade. Então se acalme. Acalme meu coração, pois eu vou esperar por ele. Sétimo, una forças com seus entes queridos. Compartilhe seus sentimentos com alguns entes queridos. Peça que eles orem com e por você. Eles estão mais dispostos a ajudá-lo do que você pode imaginar. Menos preocupação da sua parte significa mais felicidade da parte deles. Oitavo, lute para que Deus seja suficiente. Jesus conclui seu chamado à calma com esse desafio. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 32, 33. Busque primeiro o reino da riqueza, e você se preocupará com cada dólar. Busque primeiro o reino da saúde, e você se preocupará com cada mancha ou calombo em seu corpo. Busque primeiro o reino da popularidade, e você reviverá cada conflito. Busque o reino da segurança, e você pulará a cada som de galho quebrado. Mas busque primeiro o reino dele, e você o encontrará. Disso podemos depender, e sem que nunca nos preocupemos. 8 passos. Primeiro, ore. Espere um pouco, desacelere. Haja a respeito. Compile uma lista de preocupações enumeradas às categorias de preocupação e analise-as. Foco no presente. Una força com seus entes queridos. Lute para que Deus seja suficiente. E então, peaceful. Fique em paz. É melhor eu parar com isso. São quase 5 da tarde.